O tempo voou, já estamos quase no final de fevereiro. 2021 está passando muito rápido. Tenho escutado isso muito essa semana. Com você, está acontecendo assim? Me diz aí nos comentários. Minha gente, se não tivermos um planejamento, os propósitos escorregam no tempo. E por falar nisso, você incluiu a renovação da mente nas metas para 2021? Não? Coloca! E no final do ano, me conta a sua experiência. Meu nome é Dinaide e vou falar sobre a mente. É um tema difícil, mas muito importante. Por isso, resolvi fazer esse vídeo e tenho certeza que será bem proveitoso. Até planejei ganhar seu like, sua inscrição no meu canal e ver você compartilhando com seus queridos. Este é o 20º ano do século 21. Do dia 1º de janeiro até 2 de fevereiro, nasceram, até as 20 horas e 22 minutos, 12.607.424 bebês. E até 20 horas e 23 minutos, morreram 5.292.966 pessoas. Aqui estamos nós, com a oportunidade única de pensar a vida, recordar o passado, projetar o futuro, de nos preocuparmos em como estamos vivendo. Diferente dos animais, nós temos consciência dos limites e possibilidades existenciais. Podemos não só viver o aqui e agora, preocupados com essa situação de quase morte que o mundo vive hoje, mas também explorar a consciência transcendente com a chama de eternidade que existe dentro de cada um de nós. Quem nascer em 2021 estará com 79 anos no final do século, em 2100. É óbvio que eu, meus filhos, meu irmão, minhas irmãs e sobrinhos não mais seremos hóspedes ativos no planeta. Percebo também que minha cabeleireira, minha psicóloga, meu pastor, meus médicos, a maioria de meus amigos, prefeitos, governadores, presidentes atuais, reis e rainhas do mundo não saberão o que é viver no fim do século atual. Pense. Não houve, não há e não haverá outro igual a mim e a você. Somos seres humanos únicos, vivendo a nossa época em nossa única oportunidade. Viver é coisa séria e a mente é nossa fonte viva a borbulhar. Eu acho mais seguro escrever a própria história conectando ciência e fé. E você? Então, continue comigo. Vamos compreender algo sobre a mente na psicologia, na psiquiatria e na religião. O que entendemos ser a mente? Essa palavra vem do verbo mentar e significa medir ou regular o comportamento. Medir significa avaliar, mensurar, calcular, comparar, ajustar. Como verbo transitivo, regular significa estabelecer regras ou regulamentos, sujeitar a regras, conter dentro de certos limites. Regularizar o movimento, acertar, ajustar, trabalhar ou funcionar com acertos. Em sentido figurado, é ter sanidade mental e, no senso comum, não regular bem é ser um pouco louco. Como é feito esse movimento mental? Esse é um tema de muito estudo e discussões. Na psicologia fenomenológica, o ser humano tem em sua estrutura a dimensão corporal, a dimensão psicológica, a dimensão espiritual, transcendente e social. Uma não vive sem a outra. A dimensão corpórea é o homem como corpo vivo, capaz de agir, de sentir, de reagir, de transformar, de se expressar e de se comunicar com os outros. A dimensão psicológica, psique, alma ou consciência, se caracteriza como uma força vital que o rege e o impulsiona a buscar a manutenção de sua vida. E o faz por meio de estímulos externos, estímulos internos e desejos. A dimensão espiritual é a que nos transforma em humanos, porque se refere à capacidade de avaliar uma situação e tomar uma decisão, seja ela adequada ou não, usando então sua liberdade. É a capacidade única do ser humano transcender a si mesmo em direção ao outro e ao mundo, de configurar sentidos e significados, de vivenciar e refletir essas vivências, transformando o mundo à sua volta e sendo transformado por ele. Essas dimensões se entrelaçam e se interpenetram, somando forças para constituir o ser vivente. Em outras palavras, de forma bem simples, tudo em nós é corporal, tudo é psique, tudo é espiritual, social e transcendente. Este é o desenho que faço para entender melhor esse tema tão complexo. Mente é esse todo indivisível.
Saúde mental em psicologia é saber o que se passa em nossa cabeça, é usar o poder do autocontrole, construir a própria história de acordo com os valores ou visão de mundo escolhida e fazer avaliações. É sempre comparar a existência com os valores, ressignificar o passado, se necessário, reconstruir o presente e planejar o futuro. A educadora cristã Ellen White surgiu no mesmo século da psicologia. Ela afirma que a mente é a capital do corpo. Cada órgão do corpo foi feito para ser servo da mente e existe para crescer constantemente em utilidade, felicidade e santidade. White dá um nome carinhoso para a mente, cofre de tesouros. Para ela, todas as ações, boas ou más, têm sua origem na mente. É a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. No entanto, muitos passam a vida toda sem se tornarem entendidos quanto ao cofre que contém esse tesouro. White afirma que a mente depende dos nervos do cérebro e da circulação da corrente elétrica no sistema nervoso. A dor pode obscurecê-la e ela, obscurecida, atrapalha a digestão. Adoece com descontentamento e murmurações. Espalhados por sua literatura, encontramos que a mente pode abrir e fechar, concentrar as tarefas, entrar em comunhão com Deus, se desenvolver, ser adestrada e disciplinada, pode ser ampliada, convencida, dilatada, educada, estimulada, fortalecida. Também a mente pode receber recordações, reter cenas, se agitar, se debilitar, pode ser invadida e se tornar perturbada. Ellen White comenta ainda que, além das doenças provenientes de causas naturais, podemos também sofrer direta presença e operação dos espíritos maus em nossas mentes, que o fazem por meio de dificuldades e da sugestionabilidade. A psiquiatria é a especialidade médica que se ocupa do estudo, diagnóstico, tratamento e prevenção dos transtornos da personalidade, comportamentais e mentais de causas naturais. Baseia-se na premissa de que causas biológicas estão na raiz de problemas mentais e emocionais, podendo-se usar medicamentos para aliviar o sofrimento. A psicopatologia é uma ciência usada para auxiliar no diagnóstico. Nesta ciência, as funções mentais são estudadas como plano intelectivo, plano afetivo e plano volitivo, um complexo movimento interconectado e indivisível. Mesmo que o sofrimento surja em uma dimensão, é a pessoa em sua totalidade que adoece. Plano intelectivo, compreendemos a consciência, atenção, orientação, senso-percepção, memória, inteligência, pensamento. No plano afetivo, consciência do eu, humor, nexos afetivos. No plano volitivo, a vontade, pragmatismo, instinto, impulso, psicomotricidade, impressionabilidade, sugestionabilidade. Alguns de seus sofrimentos são ilusões, alucinações, amnésia, demência, transtorno hipocondríaco, anorexia nervosa, transtornos psicóticos, de ansiedade, fobia, depressão, esquizofrenia, inapetência, compulsões, disfunções sexuais, agitação psicomotora, catalepsia, maneirismo e outros. Quem mais, além de médicos, psiquiatras e psicólogos, psicanalistas, padres, pastores, missionários, família, parentes e amigos, se interessam pelo que se passa em nossa mente? Isso mesmo, Deus. Veja o que encontrei na Bíblia. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É Deus quem tem o psicoscópio. Eu sou o Senhor que sonda os corações e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Apesar dos muitos estudos e conhecimentos acumulados, a ciência não consegue descobrir como o cérebro cria a mente. Para nós que cremos em Deus e não temos preconceitos com a Bíblia Sagrada, sabemos que foi Deus quem criou a mente, quem estabeleceu suas leis e providenciou para seu desenvolvimento de acordo com aquelas leis. Vejamos. O homem e a mulher foram criados completos, mas as leis para regular espírito, corpo e alma foram dados após a cerimônia nupcial. O primeiro presente de casamento do primeiro casal humano foi uma ferramenta para regular, medir, aumentar a dimensão psicológica, a alma. O eixo dessa dimensão é o verbo ser fértil que se multiplica. Esse não é um ambiente do plano volitivo?
Dalga Larrondo nos diz que o desejo é um querer, um anseio, um apetite de natureza consciente ou inconsciente que visa sempre algo. Sempre que se sentir motivado para fazer algo, lembre-se desse apoio, tá bom? Ser que enche a terra. Esse não é um ambiente do plano afetivo? Não é essa a dimensão que convida à vivência das emoções, sentimentos e paixões? Não é a vida afetiva que dá cor, brilho e calor a todas as vivências humanas? Ser que altera, modifica e preserva a natureza. Esse não é o ambiente do plano intelectivo, onde, além da vontade e afetos, precisamos regular as faculdades intelectuais para a melhor manutenção da natureza. Estas leis primitivas não são a ciência do ser? O segundo presente de casamento vejo como uma tríade para regular a psicomotricidade, um ambiente social. O eixo dessa dimensão é o verbo dominar. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais. O terceiro presente é a manutenção corporal. O eixo dessa dimensão é o verbo ter. Ter alimento, ter trabalho, ter rendimentos. Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimentos para vocês. Muito bem, já podemos mentar alma, corpo e ações sociais. O que está faltando? Mentar o espírito. Que leis regulam o espírito e quanto foram dadas? Após a lua de mel do primeiro casal humano. Parece engraçado, né? Mas é o que eu penso. E o eixo dessa dimensão é a possibilidade da liberdade. Uma ferramenta essencial para ajustar suas funções como governador e primeira-dama do planeta. Coma livremente de qualquer árvore do jardim. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Como funciona essa dimensão? Gosto da explicação de Kierkegaard. Ele fala que somos um resumo de infinito e de finito, de temporal e de eterno, de liberdade e de necessidade, o ambiente dos paradoxos, onde sentimos angústia, desespero e esperança, porque temos o poder de fazer escolhas. Não temos poder sobre as consequências e, mesmo assim, somos responsáveis por ambas. O filósofo descreve sua percepção dessa estrutura. Parece que Deus como que nos deixa escapar de suas mãos e nos sentimos sozinhos. Crer ou não crer em Deus, eis a questão. Chega um momento que percebemos que não somos autossuficientes. Então decidimos pela fé e reconhecemos Deus como o poder que nos criou. Esta é a relação que completa o ser humano, que o filósofo dinamarquês dá o nome de eu, ou espírito. Esta dimensão religiosa e espiritual pode aumentar, e sua qualidade depende da mente de Cristo, porque somente Cristo mostra que Deus é a nossa medida, diz o filósofo, e nossa finalidade é ter a mente de Deus, sendo esta a única forma de ter uma existência autêntica. Como profundo conhecedor da natureza humana, Kierkegaard observou que a maioria das pessoas constroem sua história, seu eu, seu espírito, de forma inautêntica, ou seja, são levados pelas aparências, se submetem às massas, à vontade e valores de outros, e poucos são os autênticos, os que têm a coragem de estar só diante de Deus, que são capazes de confrontar-se consigo mesmos de forma madura e consciente. Para finalizar, quero deixar uma das medidas de Deus para a nossa geração. 7 cartas, 7 selos, 7 trombetas e 7 pragas. Querida família e amigos, vocês têm o direito de gostar ou não dessa reflexão, mas minha vontade é que papel e caneta já estejam em suas mãos, prontas para incluir em seu planejamento para 2021 a renovação da mente de forma autêntica. Desejo-lhes sucesso, saúde e muitas outras bênçãos. Tchau, até o próximo mês.